Graça e paz, meus irmãos. Como é bom poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo privilégio. E nesse momento compartilharei com vocês da palavra do Senhor sobre o tema Morrerei. A palavra do Senhor, lá em 2 Reis, no capítulo 20, verso 1, diz que o rei Ezequias ficou doente e o profeta Isaías, filho de Amós, então veio ter com ele. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Permita, ó Deus, que entendamos tua vontade para a nossa vida e que vivamos para o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, nesse tempo em que as pessoas estão muito preocupadas com as enfermidades, a questão é como viver bem, como se ver livre dessas enfermidades, dessas pestilências. As pessoas buscam de todas as formas, irmãos, não morrer. E é claro, entre tantos acontecimentos, as pessoas sempre dizem às outras: olha, nós precisamos aproveitar o tempo, nós precisamos aproveitar a vida, nós precisamos ser felizes. As pessoas ainda dizem: quando morrermos, tudo acabará. Tratando dos problemas, a vida é uma só, dizem elas, ou viva com saúde. Tudo isso é muito importante, mas não importa tão somente o aqui e agora. Esse momento, a vitória sobre essas dificuldades e viver bem. Não. Existem outras questões nas quais precisamos ponderar e considerar na nossa vida. Lembrando que a morte não é solução para o problema de ninguém. Ela não é o fim de todas as coisas. Porque quando a morte chegar, e certamente chegará, nós teremos que prestar contas a Deus, diz a palavra do Senhor, lá na carta aos Hebreus. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, nós chegaremos diante do Senhor. Nós não discutiremos aqui, nessa oportunidade, a importância da qualidade de vida, porque ela é imprescindível. Podemos e devemos trabalhar, sim, por essa qualidade, mas lembrando-nos que não temos o domínio sobre o tempo de vida que temos aqui sobre a terra. O problema, meus amados, reside no fato de haver preocupações apenas com a vida terrena, que por sinal é muito breve. Na epístola de Tiago, a palavra de Deus nos diz sobre isso: atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago capítulo 4, verso 13 e 14. Então, meus amados, nós devemos considerar não só a brevidade dessa vida, como também os cuidados com a morte, que para uns é o início de uma vida com Cristo, para outros, o início da morte eterna, longe de Cristo. Estejamos certos de que, devido ao pecado, conforme nos diz a palavra do Senhor, o salário do pecado é a morte. Todos morreremos. Logo, nós devemos observar, então, duas grandes necessidades para esta vida, como que uma preparação para aquele momento em que a morte chegar. Primeiro, render-se aos pés de Cristo, recebê-lo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Segundo, servir a Jesus incondicionalmente, sujeitar-se ao seu senhorio, dedicando-se às boas obras para a qual ou as quais fomos salvos. A palavra de Deus nos diz, e é um sábio quem registra isso: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Reflita nesse momento comigo, meu amado irmão, meu querido amigo que nos assiste. Quais têm sido as minhas prioridades? O que tenho feito ao longo dos anos que vivi que refletirá no porvir?
O que apresentarei a Deus quando este requerer das minhas mãos o fruto do meu trabalho? A palavra do Senhor nos diz que nós prestaremos contas de nós mesmos a Deus. Paulo acrescenta, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 2, versos 6 a 8, o justo juízo de Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Meus irmãos, nós precisamos considerar o fato de que a morte chegará independente do momento, das circunstâncias, ela chegará. A menos que Cristo busque a sua igreja, o arrebatamento, não experimentaremos a morte física nesse caso. Mas, em contrário, todos nós morreremos. Não desejamos que seja por nenhum tipo de enfermidade como esta que assola o mundo, mas morreremos. Necessitamos nos preparar para aquele momento, não só para dizermos, entraremos no céu, mas para de fato entrarmos no céu e não entrarmos com as mãos vazias, mas mostrando ao Senhor o fruto do nosso trabalho, que nós vivemos aqui para Ele, para servi-lo, para honrá-lo, para testemunhar do sacrifício de Cristo, do grande amor de Deus por toda a humanidade. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e o desperte para viver para o Senhor, honrando e servindo ao Senhor em todo o tempo. Todos nós morreremos fisicamente, mas não permita que negligência, esfriamento, que a morte espiritual te faça morrer eternamente. Levanta-te, levanta-te, resplandece, e Cristo te iluminará. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.